Manchester City pressiona o Flamengo para contratar Wesley. O clube inglês quer contar com o jogador antes do Super Mundial. Outra opção para a posição é o Tino Livramento, do Newcastle, mas o City prioriza a contratação do lateral direito rubro-negro. A minha sincera opinião, se o valor que o City quiser comprar o Wesley, ele for um valor ali 40 milhões de euros para mais, cara, vende. Vende. Não tem como perder uma possibilidade dessa de vender. Wesley entra no radar do City e valores podem chegar a 45 milhões de euros. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto trouxe detalhes do interesse do todo-poderoso City pelo lateral direito Wesley do Flamengo. De acordo com a mídia, o clube inglês tenta convencer o Mengão para liberar o atleta antes do Super Mundial de Clubes. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. E por falar em Flamengo, pessoal, saiu agora há pouco aí, ó. Tanto lá no Paparazzo Rubro-Negro, no Coluna do Fla, que acho que o jornalista italiano, né? Jornalista italiano, ele falou que o Manchester City está pressionando o Flamengo. Manchester City pressiona o Flamengo para contratar Wesley. O clube inglês quer contar com o jogador antes do Super Mundial. Outra opção para a posição é o Tino Livramento, do Newcastle, mas o City prioriza a contratação do lateral direito rubro-negro. Obviamente que o Flamengo não quer. O Flamengo quer contar com o jogador no Super Mundial. Mas, pelo visto, o City vai pressionando aí para que contrate o jogador antes disso. Neto, qual que é a sua opinião? Cara, a minha sincera opinião, se o valor que o City quiser comprar o Wesley, ele for um valor ali 40 milhões de euros para mais, cara, vende. Vende. Não tem como perder uma possibilidade dessa de vender. Não é porque, assim, e eu não tô falando isso porque o jogador tá performando baixo nos últimos jogos, não. Mas eu tô falando isso porque o Vitor Reis, aconteceu exatamente isso. Vitor Reis foi pro Manchester City, que é o zagueiro do Palmeiras. E aí, cara, o Palmeiras não pensou meia vez, vendeu. Porque a gente sabe que hoje o jogador vale isso, amanhã talvez não vai valer mais. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse meio tempo. Então, eu entendo o fato do Flamengo segurar ele para o Super Mundial. É um jogador extremamente importante. Mas, cara, se for uma proposta 40 milhões para cima do City, aí não tem jeito, né? Meus amigos, e inclusive também os jogadores do Flamengo foram vítimas de uma tentativa de assalto essa madrugada lá no Rio de Janeiro. Inclusive o Rossi, o goleiro, teve o carro alvejado por 4 tiros, parece que foi 4 tiros. Eles estavam em carros blindados. Além disso, o Gerson, o Danilo e o Wesley também saíram no mesmo momento, mas não chegaram a ser vítimas aí de uma tentativa de assalto. O prejuízo maior foi realmente para o goleiro Rossi, que acabou sendo alvejado por 4 tiros. Felizmente não aconteceu nada. O carro dele é um BYD blindado. E queridos, que loucura, né? Que loucura. Que loucura. E assim, uma parte dos jogadores que chegaram saíram com um ônibus escoltado. Outra parte dos jogadores optaram por ir com o carro próprio embora. Deve ter sido nisso daí. Com certeza, alguém já sabia os horários que isso ia acontecer, inclusive já sabia que os jogadores estariam com os seus veículos particulares. Alguém teve alguma informação aí privilegiada nesse ponto de saber essas coisas. Horário, já sabia que eles não iam com um ônibus.
Que loucura, cara. Que loucura. Olha, eu falo pra vocês. Não tá fácil. Não tá fácil. Agora é a época do imposto de renda, né? Você já viu lá o tanto de imposto que você paga? Tanto de imposto que a gente paga. E a gente não tem uma infraestrutura de segurança mínima possível pra proteger o cidadão? Lembra no vídeo de ontem que eu falei que eu não entraria com o Léo Pereira na zaga? O Felipe Luiz foi lá e entrou com o Léo Pereira na zaga. Deixou o Léo Ortiz, que tem, na minha visão, uma ótima saída de bola. A saída de bola do Léo Ortiz é muito melhor do que do Léo Pereira. Então, eu não entendi o que o Felipe Luiz ele tá fazendo ali com algumas decisões suas dentro do Flamengo. E inclusive o time do Flamengo tá performando em um nível irreconhecível. Porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, se tem uma coisa que a gente viu sempre no Flamengo foi intensidade. E parece que nos últimos jogos essa intensidade ela tá caindo. Enquanto isso, teve o jogo do Palmeiras também, que eu tava acompanhando no paralelo. E assim, o joguinho também amarrado, viu? Joguinho amarrado, o campo tava horrível, os caras deixam a grama alta, né? Pra ficar um jogo mais pesado. Só que a intensidade dos jogadores do Palmeiras, ela era muito maior que dos jogadores do Flamengo. O time do Central Córdoba marcava certinho. É um time muito organizado, né? Tecnicamente muito bem treinado. Marcava certinho. E os caras quiseram até no começo do jogo fazer uma linha alta, mas aí tomaram um gol. O gol de um lance individual ali do Arrascaeta. Um belo lance individual do Arrascaeta, né? O Arrascaeta sempre tá guardando. Faz 1-0 e aí faz com que o Central Córdoba diminua um pouco, né? Reduza um pouco as linhas, porque tava subindo linha. Os caras estavam jogando ali de igual para igual. Só que existe alguns jogadores no Flamengo que claramente eles não estão conseguindo colocar intensidade. Como é o caso, por exemplo, do Gerson. Eu não sei se é porque o Gerson ele tem um tipo de posicionamento muito variado, muito dinâmico durante o jogo. Só que claramente ele tá pesado. Ele tá pesado. Eu não sei se é em relação a preparo físico. Eu não sei se é em relação a intensidade. Porque ora ele tá um pouco mais defensivo, ora ele tá um pouco mais ofensivo. Ele é um cara que ele circula bem o campo, né? Circula bem o campo. Mas você olha pra ele assim e visivelmente ele tá cansado. E é estranho, né? Quando você vê o Flamengo fazendo exibições dessa forma. Porque aquele time rápido, aquele time sagaz, aquele time intenso do Felipe Luiz, ele até agora não apareceu na Libertadores. E eu falo pra vocês uma coisa. O Flamengo perdeu do Cruzeiro. Só que jogou com muito mais intensidade, com muito mais garra, com muito mais vontade. O jogo contra o Cruzeiro, mesmo perdendo, jogou com muito mais vontade do que os jogos na Libertadores. E aí, talvez venha aquele ponto, né? A diretoria colocou até para a imprensa que o foco era o Campeonato Brasileiro. Será que isso não influenciou de forma até inconsciente os jogadores? Talvez, pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas ontem realmente uma atuação muito baixa do Flamengo. É um time com muitos erros de passe. O Wesley, o futebol dele parece que ficou lá na seleção. Parece que ele não voltou da seleção. Ele deixou o futebol lá.
Flamengo, toda hora aquela bola recuada, aquele time burocrático. E ali, os melhores da partida de ontem, acho que foi o Rossi. O Rossi, pô, salvou em algumas oportunidades. O Arrascaeta também, né, conseguiu o lance individual, mas perdeu também uma chance muito clara de gol. Parece que faltou perna. Então, assim, eu não sei te dizer o que aconteceu com o Flamengo não nessa Libertadores, o que vem acontecendo. Mas me parece ali um problema que não é só assim de aspectos táticos e técnicos. Parece que vai além também. Parece que envolve aspectos anímicos. Porque aí você coloca no jogo do Palmeiras, por exemplo, você encontra um jogo também amarrado. Palmeiras quase tomou gol do Cerro. Só que aí você olha nos jogadores, até na fisionomia, no semblante dos jogadores, você enxerga intensidade. Intensidade. E é engraçado, né? Porque até umas semanas atrás a gente estava falando de um Palmeiras performando abaixo, de um Palmeiras descaracterizado, de um time lá meio sem personalidade, né? Abel sendo muito criticado. E enquanto isso o Flamengo, uma máquina. E agora parece que a coisa se inverteu. Parece que a coisa se inverteu. E o Palmeiras garantiu a vitória. 2 gols. Inclusive teve gol do Vitor Roque em uma jogadaça. Uma jogadaça no finalzinho do jogo. E cara, é bacana você enxergar a união do grupo do Palmeiras, né? Porque o Vitor Roque, antes de terminar o jogo e fazer aquele gol, ele perdeu um gol praticamente feito ali. Praticamente feito. E diz que ele foi pro vestiário muito mal por ter perdido esse gol. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. E este vídeo iremos falar sobre 2 assuntos. Sobre a partida de ontem entre Central Córdoba e Flamengo, que terminou empatada em 1-1. Com esse resultado, o nosso Mengão se complica. E também sobre o interesse da contratação do Manchester City no lateral direito do Flamengo. Será que ele vai? Será que não vai? Vamos aqui dar nossa opinião, principalmente relacionada às atuações do lateral direito do nosso Mengão nos últimos jogos. Começando falando sobre a atuação do Flamengo ontem, o nosso Mengão viajou até a Argentina e precisava de todas as formas conquistar os 3 pontos, né? E o que aconteceu foi um empate e, além disso, a atuação horrível do Flamengo em mais um dia de vexame na Libertadores da América. O que a gente fica, o torcedor não tem esperança alguma diante das atuações do Flamengo nos últimos jogos. Perdeu para o Cruzeiro e a classificação do Campeonato Brasileiro caiu para 3º. E agora perde e empata com o Central Córdoba e com isso vai ter que vencer os 2 jogos por placares mais altos para que assim o saldo de gols seja o diferencial na sua classificação. A que ponto chegou? Em um grupo que o Flamengo era considerado o mais forte, pode ser que o Flamengo fique de fora aí das oitavas de final da Libertadores da América, o que seria mais um vexame nessa temporada. E sobre o interesse do Manchester City no lateral direito, o Wesley, né, de acordo com informações aí do jornalista italiano, o Manchester City tenta a contratação do lateral direito junto ao Flamengo e quer que o nosso Mengão o libere antes mesmo do Super Mundial de Clubes. Valores giram em torno de 40 a 45 milhões de euros com metas a serem batidas. Se de fato chegar essa proposta de maneira oficial para o clube carioca, dificilmente o nosso Mengão vai recusar, principalmente com relação às últimas atuações do lateral direito. Desde que ele foi convocado para a seleção brasileira, não conseguiu mais atuar de maneira constante, sempre oscilando, e ontem foi um dos piores na partida contra o clube argentino. Então, se de fato chegar a 40 milhões de euros, o Flamengo vende
penso eu que não vai pensar nem duas vezes. O Flamengo, que tem uma carência muito grande em laterais direitos, tem o Wesley, tem o Varela e nenhum dos dois tem conseguido aí se firmar com boas atuações. Para vocês, se chegar uma proposta de 40 milhões de euros, o Flamengo tem que vender o Wesley? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.